Alô, amigo inscrito no canal, nós voltamos a falar da PM Ceará, conforme prometido, já meio-dia e 7. Esse vídeo é das 18h07. Sobre o que é esse vídeo? É sobre a questão, gente, que eu acho da possibilidade de você, que está aí abaixo da nota desejada para passar no concurso, para a nota de corte prevista, tá? De entrar com uma ação judicial nesse concurso para poder o quê? Para poder ganhar pontuação ou para poder aí contestar a má aplicação da lei de cotas no edital. São dois fatos. Até a lei de cotas eu vou deixar um pouquinho mais explicado no vídeo das 19h07, que vai ao ar às 19h07, falando sobre toda a interpretação, sobre a lei ali, sobre o artigo que limitou, né, que fez uma distinção dos cotistas quanto aos demais participantes do concurso. Então, você como cotista, você foi preterido, né, segundo o meu entendimento, e daí você pode entrar com uma ação judicial num quesito lá que eu mostro para vocês, tá? Sobre a nota de corte, principalmente. Agora, para ampla concorrência, o que eu quero colocar para vocês neste momento é de que, né, como eu falei no vídeo da meio-dia 7, você pode entrar aqui no meu canal e ver, não vai, o candidato com 64 pontos não vai para a próxima fase. A nota de corte fica em 65 pontos. Tanto se eu tirar todos os cotistas da posição que estão na frente dos 1.224, que seriam 171 cotistas, mas na verdade 89 ficariam de certeza porque estão dentro das vagas imediatas da ampla concorrência. Mesmo que eu tirasse o restante, ou os 82, ou mesmo que eu tirasse todos os 171, que não é a interpretação, mesmo assim não chegaria na posição 1.401, que é o primeiro candidato com 64 pontos, ou seja, chegaria a 1.306, a minha opinião seria, na melhor das hipóteses, ser essa, né, excluindo 82 candidatos, chegaria a 1.306 e levaria todos os 65 até a posição 1.400, empatado com 65. Ou seja, a nota de corte não chega a 64 de maneira nenhuma, né, nesse resultado que está no ranking concursos, né, e a gente tem a planilha do ranking concursos, até vou mostrar para vocês aqui, ó, adicionar a transmissão, essa planilha que é completa, tem o resultado da sua posição com todos os desempates feitos, né? Tá ali. O que o ranking concursos é? Não é um ranking de projeção de nota de corte. Aí nós temos para projeção da nota de corte o ranking olho na vaga, que é a melhor que nós temos hoje para projetar uma nota no concurso, né? Você que coloca a nota lá, eles conseguem projetar qual será a nota de corte do concurso. Agora, depois que a gente tem o resultado divulgado das notas de todos os candidatos, aí nós temos o ranking concursos que ele não projeta, ele simplesmente coloca em ordem as notas e você tem a planilha com o resultado. Então, por isso aqui, olha só, essa aqui é de cotas, eu vou mostrar a outra aqui, a outra planilha, compartilhar essa guia, não estou, aqui a outra guia, essa aqui, eu vou compartilhar esta guia aqui, então, que vai aparecer na tela para vocês, que é a planilha aqui dos 1.224 que eu falei para vocês, tá? Candidatos, que está aqui, ó, o João Guilherme Fernandes Pinheiro, que tirou 65. Então, esse é o último da ampla concorrência. Então, está em ordem. O que pode acontecer é ter alguma mulher aqui. O Juan, eu acho que não é mulher. O Francisco não é mulher. O João não é mulher. Então, pode ter aqui algumas candidatas no meio, mas, tipo, o trabalho é feito para que não tenha, mas como é um trabalho humano também, misturado com o IBGE, com os dados do IBGE, a gente pode vir a ter algum erro aqui. Mas, a princípio, né, essa tabela é muito fidedigna. Eu acredito que pode ter o quê? Uns 2, 3 ou 4 nomes aqui de mulheres perdidos no meio aqui que não dá para identificar, na pior das hipóteses. Então, por isso, eu acho que 1.224 é muito crível que será essa posição. E como eu disse, até 1.306, se eu chamar o 1.306, excluir os cotistas da ampla concorrência, eu vou ter a posição mesmo assim, olha só, a posição com 65 pontos, olha só, 1.306 é o Lucas Cordeiro Vidal, está com 65 pontos, e mesmo assim não chegaria no 64, por isso que eu digo para vocês que não chega no 64. Mas eu quero mostrar, na verdade, agora, quem, né, que poderia talvez entrar na justiça para voltar para o concurso, porque se você não for chamado para a próxima fase, ficar nessa cláusula de barreira de apenas 1.224, haveria uma esperança. Qual seria a esperança, Mr. M? Aqui eu quero colocar para vocês, olha só. Então, aqui o cálculo que eu mostrei para vocês. Dentro das vagas, nós temos dos 680, nós temos 89 cotistas. Do cadastro reserva de 340, nós temos 47 cotistas. Então, dentro das 1.020 vagas de pessoas aprovadas, né, aí para a próxima fase, 136. E mais os 20%, nós teríamos 171 cotistas no total, tá? Então, faltariam para fora da ampla, né, 82 ficariam fora da ampla e mesmo assim não chegaria nos 1.401 que eu mostrei para vocês. Então, não tem como chegar em 64 hoje. Espero até estar errado aí quando sair o resultado.
Mas hoje, pelo que a gente vê do ranking concursos, é 65 e acabou. Mas o que eu digo para vocês, eu quero mostrar aqui a situação, né, dos empates. Deixa eu ver aqui para vocês, né? Aqui na tela, o próximo aqui, ó. 1.214 tá com 65. Nós temos 188 candidatos empatados com a nota 65. Por isso que o arrasto vai até 1.401, tá? 1.402 com 64 vai até 1.601. 1.600. Então, nós temos 199 candidatos hoje com 64 pontos, que não vão para a próxima fase, ok? Mas, judicialmente, qual a chance que eu tenho de ir para a próxima fase? E quem tem 63 pontos, que são 218 candidatos que são empatados com 63 pontos. Então, nós teríamos aqui cerca de 400 e alguns candidatos que estão aí a uma ou duas questões de entrar na próxima fase. E aí que é a grande questão judicial, tá? Há possibilidade, sim, de anular questões na justiça de concurso, tá? Mas quando? Qualquer questão, você pode anular a justiça? Não. Até muita gente indo em alguns vídeos que eu vi, como pode aí ter chance de anular ainda questões se já foi o gabarito definitivo? Cara, agora é na justiça. Administrativamente não existe mais essa possibilidade. Tudo que for anulado na justiça vale ponto para quem? Para todos? Não, não existe. Qualquer questão que for anulada agora na justiça terá efeito individual, apenas para aquele candidato que entrou com ação na justiça. Por isso que eu trago para vocês a seguinte situação. Esses 199 candidatos com 64 pontos, eles têm muito mais chance de ter êxito na justiça, porque eles precisam de apenas uma questão que seja anulada pela justiça para que ele vá para a próxima fase. Enquanto tem 63 pontos, vai precisar de duas questões, ou seja, vai precisar de um pouco mais de entendimento ali de que tenham duas questões erradas no gabarito para que a justiça anule. Cara, mas a questão errada, assim, a justiça pode intervir no concurso público? Não, diretamente não. Ela só pode intervir num concurso público em duas situações: por erro grotesco ou por questões fora do edital. Então, por isso que eu digo para vocês conhecem muito bem como foi a prova, vocês já ouviram vários professores falando, então vocês têm entendimento de quais questões que foram ou possam ter sido fora do edital. Se está fora do edital, aí é batata, vai anular na justiça. Não tem erro, você vai entrar com a ação, estando fora do edital, a justiça vai anular. Porque é o princípio que tem que ter a prova, é cobrar somente edital. Você não pode ser prejudicado. Então, você entrando na justiça, você vai ter o ganho de causa nisso. 90% que vai ter o ganho. Porque a justiça tem sempre os 10% que é dúbio. Mas a outra questão que a justiça pode intervir é quando há um erro grotesco. Por exemplo, um erro grotesco na prova, você entra na justiça mostrando que, olha, foi um absurdo, foi um erro totalmente grotesco, e aí a justiça entende, realmente, esse erro foi grotesco, então vamos anular essa questão do concurso. E eles anulam para você. Ou seja, se apenas 3 candidatos aqui, com 64 pontos entrarem, ou apenas 3 candidatos com 63 entrarem e conseguirem, por exemplo, 2 questões, e entraram eles na justiça, a anulação foi para eles, então eles vão para 65 pontos. Apenas esses 2 candidatos conseguem ir para 65 e estarão dentro da próxima fase. Então, essa é a questão que você pode entrar judicialmente, tá? O vale a pena, aí depende, né? Se você conseguir ir à frente e continuar no cargo, vai valer a pena, né? Pelo salário que você vai ter na PMCRA, por realizar o seu sonho de ser servidor público, né? Se você tiver um valor para investir, acredito que sim. Então você tem que buscar o quê? Um advogado especializado em concurso público, né? Procura alguém que que faça ações nesse sentido, tá? Que já tenha entrado com ações por diversos fatos, mas que seja especialista em concurso, tá? Se você não conhece ninguém que entre com esse tipo de ação, aqui no nosso canal, aqui no primeiro comentário tem o doutor Aguinaldo Basso, a gente já fez live com ele, é uma das pessoas que eu conto para apoiar o canal, para esclarecer dúvidas com entrevistas, né? E ele sempre está solícito e ele atua somente em casos de concurso público, então ele tem experiência nesse tipo de questão judicial para tentar anular a questão judicial. Você pode entrar em contato com ele e ver, né, informar ele, olha, eu estou com essas questões aqui, passa para ele, eu queria entrar na justiça, ele vai verificar a possibilidade de sucesso aí das questões mesmo, e também o valor que ele pode cobrar e que você vai ter que investir aí para conseguir retornar no concurso, tá? Então a gente indica aqui uma pessoa idônea, que é a doutora Aguinaldo Bastos, especializada em concurso. Mas como eu disse, né, vai para ação judicial. Outra coisa que pergunta é o seguinte, cara, normalmente você vai pedir uma liminar, porque se você fizer uma ação ordinária, mas até tem gente que diz, olha, melhor esperar a ordinária. Só que a ordinária, o que acontece? Demora para decidir. Aí você pode vir para o concurso,
mas já se foi todos os trâmites e você vai ser chamado bem depois ou praticamente aí daqui a anos, né? Então, por isso que as pessoas entram com uma liminar, porque a liminar te garante o direito, olha, tem essas duas questões que foram aqui erro grotesco, e daí o juiz às vezes defere a liminar para que você passe para a próxima fase e continue fazendo o concurso, todas as fases, né? Claro que você vai ter o gasto de fazer os exames, tudo isso, né? Curso de formação e tudo, e depois, né, que se você for para as outras fases, vai ser julgado a ação. Aí pode acontecer de cair a liminar, inclusive, né? Então esse é o risco que você tem, mas você tem uma grande chance de ser incluído aí como a liminar na próxima fase do concurso subjúdice. Aí se você tiver razão em ganhar essas questões, você se mantém e vai ser um policial militar. E pode acontecer também, como até o Alexandre Farmapol já mencionou num dos seus vídeos, que pode acontecer que nem um colega dele, depois de 10 anos trabalhando no serviço público, aí que decidiram a ação e ele teve que sair então, da onde ele trabalhava. Mas veja só que também pelo lado positivo e negativo. Cara, daqui a pouco você está trabalhando lá e você está sobre liminar, subjúdice. Quando você está trabalhando subjúdice lá, ou que não decidiu a ação, você continua estudando concurso e acabou que passa um outro. Né? Enquanto isso, você estava lá sendo um policial militar. Sei lá, então é muito pessoal a decisão de cada um, de entrar na justiça, de gastar um dinheiro aí para continuar no concurso. Então, tudo depende de cada um, tá? Inclusive, aí o último do PM Ceará, né, de 2021, o cotista eliminado, né, entrou na justiça, conseguiu recorrer e voltar para o concurso, e depois parece que foi eliminado no TAF. Então, veja, ele teve que entrar na justiça, conseguiu voltar para o concurso, mas depois acabou reprovando no TAF. Então, é muito subjetivo se, vai ter vantagem, vou gastar dinheiro. Tipo assim, cara, se você gastar o dinheiro, pô, gastei, pronto. Agora, se você ficar na cabeça, nossa, podia ter investido, podia ter ganhado e tá lá dentro do concurso, né, e não tive por questão que deixei a chance passar, sei lá, cada um. Então, eu lido dessa forma e trago informações para você. Eu nunca digo, entra com ação ou não entra com ação, é você que tem que decidir. É uma decisão muito pessoal mesmo, por todas essas considerações que a gente tem, né, da liminar e de um possível julgamento aí futuro, daqui a alguns anos, ou até derrubar a liminar antes disso, né? Tudo é possível no campo jurídico. Então, por isso, você tem que estar ciente desses riscos, mas que tem essa possibilidade grande de você voltar para o concurso, se conseguir, principalmente quem está com 64, hein? Conseguir uma anulação aí judicial, você volta para o concurso com uma liminar e vai fazer as próximas fases. Tá bom, gente? Então, essa é a opinião do canal aqui, sempre importante, e eu acredito que tenha ajudado aí vocês a esclarecer. Deixe nos comentários qualquer coisa, eu sempre respeito aqui qualquer pensamento em contrário. Deixe nos comentários o que você pensa de tudo isso, tá certo? E também a questão das cotas, né? As cotas eu vou falar agora, às 7h07, eu vou falar especificamente sobre essa questão judicial, que cotista também pode entrar, e eu acho que tem uma grande chance aí, pela interpretação do edital, ser muito prejudicial aos cotistas na hora de chamar ali para heteroidentificação, e se eles fizerem o que eu estou pensando, aí vai dar problema. Claro, antes de entrar na justiça, espere o resultado final, para se confirmar. Como eu disse, para mim, 99% é que a nota é 65, pelo ranking concursos. Mas nunca se sabe, já vi de tudo, né? Então vamos aguardar o resultado final para você daí depois sim sentir aí prejudicado com a nota 64, 63, poder entrar na justiça pelas questões, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre.